sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Assim, olha, neste final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, lá na Arena do Cabula, nós estaremos celebrando a Deus com a conferência, eu esqueci, Convictos. Como é que esquece o nome da conferência? Convictos. Vai estar lá o pastor Hélio Souza, que é ministro de louvor lá da PIB. Vai estar também o cantor Ageu Soares. Mais alguém? Maria Elisa vai estar conosco lá. Bispo vai estar adorando a Deus, ministrando também. Então aguardo você lá. Na sexta vai ter o encerramento da campanha com o Bispo Bruno, que está fazendo lá nas sextas-feiras à noite. Quando for no sábado, nós estaremos adorando com o pastor Hélio. Quando for no domingo, você fica aqui, tá? Para o bispo não puxar a minha orelha. Quem é daqui da Orla, vem adorar aqui. Quem é de lá, vamos lá adorar amanhã, de manhã e de noite, porque aqui vai ter Santa Ceia. Então você que é ovelha desse ministério, toma a Santa Ceia aqui. Você vem com seu bispo para receber a unção de Deus aqui na Santa Ceia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Aliás, vamos ser objetivo? Coloca para mim o verso 21. A gente lê o 21, 22, 23 e encerra a leitura. Diz assim: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco. Existem corações que estão sedentos para te ouvir nessa noite. Ministra-nos, ensina-nos, continua em nós glorificando o seu nome. Amém e amém. Os dois livros de Samuel inicia o período dos juízes. Nós temos basicamente 3 períodos na Bíblia Sagrada que nós aprendemos no curso de teologia. O primeiro período é o período de teocracia. O que é teocracia? A teocracia é Deus no governo. Deus, cracia, governo. É Deus governando. Então nesse período não tinha rei. Desde quando o povo se estabelece em Canaã, através de Josué, não havia rei na nação de Israel. Quem era o rei de Israel? Era Deus. Deus governava, Deus liderava. E este tempo de teocracia, ficou conhecido como o tempo dos juízes, que era onde Deus, de tempo em tempo, geralmente era de 40 em 40 anos, Deus levantava juízes sobre a terra para liderar o povo, para direcionar o povo,
vocês com certeza já ouviram ministrações sobre esses juízes. Você com certeza já ouviu ministração sobre Josué, foi o primeiro juiz, e o seu livro já inicia esse período de juízes, porque ele é o primeiro juiz de Israel. Você já ouviu com certeza a ministração sobre Gideão, sobre Jefité, sobre Sansão. Esses foram juízes de Israel, até que um dia uma mulher entrou no templo e disse: Senhor, eu quero ter um filho. O nome dela era Ana, e eu vou fazer um voto. Acabei de falar isso aqui na oferta: se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregá-lo ao Senhor, ele vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha, e ele não beberá bebida forte. Este foi Samuel. Quem foi Samuel? O último juiz de Israel, porque a partir de Samuel, Deus levanta o primeiro rei de Israel, que foi historicamente reconhecido pelo povo, chamado Saul. Mas na verdade, o primeiro rei escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, foi Davi. Pastor, é mesmo? Deus não levanta Saul como rei, Deus levanta Saul como capitão. E a gente vai ler agora na Bíblia. Você vai abrir comigo primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Depois a gente vai para o capítulo 10, versículo 1. Amanhã, a estas horas, isso é Deus falando com Samuel: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Não é Benjamim, tá? É Benjamim. Da terra de Benjamim, o qual ungirás por... O que é que está escrito aí? Vamos lá, o que é que está escrito aí? Por capitão sobre o meu povo, povo de Israel. Agora capítulo 10, versículo 1, por favor. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem Deus ungido, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então Samuel está pegando o azeite, derramando na cabeça de Saul e dizendo: o Senhor está te ungido como capitão. Porque Saul é escolhido pelos homens como rei, mas não é escolhido por Deus como rei. Porque no momento que Saul sai do centro da vontade de Deus, Deus já tinha alguém separado na barriga. Olhe para alguém que está ao teu lado, diga para ele: antes de você nascer, Deus já tinha uma história. Diga, é uma história escrita com você. Então, quando Deus levanta Saul, ele levanta como capitão. Por que como capitão? Porque o anseio do povo era de ter um rei. Eles olham para as nações em volta e percebem que todas as nações têm um rei, mas Israel não tem um rei. E aí Saul vai ser colocado como esse rei para o povo. Mas para Deus ele não era um rei. Para Deus ele era um capitão. Porque Deus já tinha escolhido um rei, e o nome dele era Davi. E Davi foi reconhecido pelo próprio Deus. E eu não vou ler para a gente ser objetivo aqui. Davi foi reconhecido pelo próprio Deus como homem segundo o coração dele. Isso é muito profundo. Por que um homem segundo o coração dele?
Deus estava dizendo: este homem nunca vai questionar as minhas atitudes e as minhas ordens. Porque alguém que é segundo o coração de Deus, sente como o coração de Deus sente, pensa como a mente de Deus pensa, age como Deus dá ordem, vive em obediência à palavra de Deus. Deus te trouxe essa noite para dizer para você: quer ter uma vida de sucesso, quer ter uma vida de grandes, aleluia, conquistas? A coisa que você deve fazer é ser obediente à palavra de Deus. Obediência é um pré-requisito para viver uma vida de sucesso. Obediência é um pré-requisito de Deus para viver uma vida de felicidade. Deus te trouxe essa noite para dizer para você: ou você é obediente e vive o que eu tenho para você, ou você é desobediente e é rejeitado. Porque quando você lê o capítulo 16, coloca lá, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deus rejeita, tá? Olhe para alguém que está ao teu lado, diga para ele: por mais que você não goste, por mais que você faça cara feia, Deus rejeita. E por que Deus rejeita, pastor? Deus rejeita corações insubordinados. Deus rejeita corações desobedientes. Mas Deus ama um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Deus está dizendo para nós nessa noite: quer viver o sim e o amém de Deus? Seja obediente. Quem não é obediente, olha, Deus tem um negócio muito forte com soberbo. A Bíblia diz que Deus resiste. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. O que é resistir ao soberbo? Por favor, Rosenildo, vem aqui. Só para esse povo entender o que é resistir. Resistir é quando a pessoa está tentando se aproximar. Se aproximar. Mas eu digo: não quero perto de mim. Se aproximar. E Deus diz: não quero perto de mim. Isso é resistir. Olha mais uma vez para alguém do teu lado, diga: Deus resiste ao desobediente. Quando nós lemos o tema do mês, por favor, coloca para mim. Adoração como estilo de vida. Adoração como estilo de vida. A adoração como estilo de vida manifesta a glória de Deus e gera libertação. Alguém só tem a vida como um adorador quando ele é um coração obediente. O adorador de verdade tem um coração obediente. Agora, o conveniente, olha, há uma diferença, olha para mim, preste atenção. Há uma diferença entre obediência e conveniência. O que é conveniência, pastor? Conveniência é quando eu concordo com a ordem de alguém. Então eu obedeço porque eu, vamos lá? Eu obedeço porque eu concordo. Isso é conveniência. Está me agradando? Ok. Mas o dia que não me agradar, eu não vou obedecer, porque eu não. Isso é desobediência. Agora, o que é obediência, pastor? Obediência é quando eu não concordo, não entendo, mas eu aceito e obedeço. Porque enquanto você obedece querendo obedecer, é conveniência. Mas quando você obedece não entendendo e não querendo obedecer, é obediência.
Deus te trouxe essa noite para dizer: a igreja não é um ambiente de conveniência. Aqui não é uma loja aonde você acha um presente, você acha uma coisa que você veio buscar, depois tu vai para casa. Aqui é um lugar de obediência. Quem vem aqui está dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero andar nos seus preceitos, eu quero andar nos seus caminhos, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Aonde o Senhor disser para eu ir, eu vou. Aonde o Senhor disser para eu não ir, eu não vou, mesmo querendo ir, mas eu não vou, porque eu sou obediente. E quem quer viver em obediência não questiona, só obedece. Eu sei que está doendo, mas diga glória. Daqui a pouco vai vir o bálsamo. Então Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus tem um negócio muito claro com a soberba. Perceba que todo soberbo sempre tem uma queda muito feia. É ou não é? Ih, eu acho que está doendo demais. É ou não é? Você já percebeu? A pessoa que se exalta demais, a pessoa que se levanta demais. Cuidado, porque quem se coloca num lugar muito alto, a queda também é muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque Saul se colocou no lugar que não era dele. Ele se colocou num ambiente que não era dele. Ele se exaltou tanto que ele começou a fazer aquilo que não era para ele fazer. Ele sacrificou, entendendo e sabendo que aquele ofício era de sacerdote e não dele. E aí Deus disse: ó, hoje eu te tiro, hoje eu te afasto. E tem mais. Só porque você me desobedeceu, eu estou permitindo, presta atenção que isso é muito sério, eu estou permitindo que um espírito mau te alcance. Pastor, vai ler a Bíblia. Você acabou de ler comigo. Um espírito mau da parte do Senhor alcançou Saul. Deus permite maldições na vida de quem é desobediente. Pastor, você está muito duro hoje. Abre para mim, por favor, Deuteronômio 28. Você acha que Deus não permite a maldição, não? Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Coloca o versículo 1, depois a gente pula. E serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem é obediente tem exaltação de Deus. Sinto muito para aqueles que não concordam com o triunfalismo, que não concordam com Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar, Deus, está escrito: o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quem não concorda, o problema é seu, mas quem é obediente vai receber de Deus exaltação. Se você quiser, Deus exalta. Se você não quiser, Deus também exalta. Vai, verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí vem as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás. Depois tu lê as bênçãos. Agora você vai para o versículo de número 15. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, viver em desobediência. Se você for um desobediente e não cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições. Você leu o que eu estou lendo aí?
sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Diga, Deus é mais. Quem vive em obediência tem exaltação de Deus. Mas quem vive em obediência, Deus permite que as maldições o alcancem. Mas eu estou pregando para crentes obedientes nessa noite. E eu tenho algo para dizer para você. Se você vive em obediência, tem exaltação de Deus te alcançando hoje. Aí eu vou dizer de novo. Se você vive em obediência, tem exaltação de Deus te alcançando hoje. Só que Deus é misericordioso. Porque Deus levanta Davi no momento em que Saul está sendo amaldiçoado por um espírito maligno. Deus achou um coração obediente, contrito, quebrantado, e o nome dele era Davi. E aí você vai para o texto lá que nós lemos, 1 Samuel capítulo 16. Davi já era ungido. Davi já tinha o título de rei nos seus lombos. Davi já tinha sido reconhecido por Deus como rei de Israel. Só que ele entendeu que naquele momento a sua vida como adorador ia alcançar o coração de um desobediente. Ele entendeu que Deus estava levantando ele para aquele tempo. Há um poder inexplicável de quem carrega uma essência de adoração. Eu vou dizer de novo, há um poder inexplicável na vida de quem carrega uma essência de adoração. Eu te expliquei como é a vida de um desobediente. Agora eu vou te explicar como é a vida de um obediente. Davi foi ungido a rei na frente dos seus irmãos. E quando ele foi ungido a rei na frente dos seus irmãos, o texto diz que logo após, você leu comigo, ele é ungido no versículo 10. Depois, quando você vê já no versículo 20, está recebendo a ordem de Saul dizendo: volta, vem para o meu palácio, porque eu preciso de um tangedor, eu preciso de um ministro de louvor. Naquele momento ele poderia dizer: é agora que eu vou ser ungido a rei, é agora que eu vou ser colocado no trono. Já recebi o amém de Deus, já recebi o sim do sacerdote, já recebi o sim do profeta, que também é Samuel, então eu vou sentar no trono. O que é que Davi disse? Não, eu vou fazer o que está mandando ser feito. Agora eu não sou rei, eu posso ter o título de rei, mas agora eu sou um adorador. Pastor, não estou entendendo. Querido, ele é um rei. Deus já tinha ungido o rei, mas ele não se levanta como rei, ele se coloca como adorador. Imagina como se você fosse alguém grande e Deus te rebaixasse e ainda dissesse para você: você vai servir a quem eu rejeitei, você vai levantar a quem eu rejeitei, você vai dar palavra de instrução e direção para quem eu rejeitei, você vai ajudar quem eu rejeitei, porque Deus faz essas coisas. E um coração obediente não questiona. Um coração obediente diz: sim, Senhor, se o Senhor está mandando eu ir, eu vou, porque o Senhor sabe o que está fazendo, então eu não questiono. Então Davi, preste atenção, então Davi, com um coração obediente, está indo, sendo rei, mas se colocando na posição de adorador e de tangedor, sendo rebaixado. Mas quando ele está lá, é nesse lugar que Deus está apresentando pessoas. Pegou a revelação? É nesse lugar que Deus está preparando ele. É nesse lugar que Deus está ensinando a ele:
você vai fazer assim e não assim. Eu te trouxe para cá, não foi para te rebaixar. Eu te trouxe para cá porque eu queria te ensinar. Eu te trouxe para cá, não porque eu queria te rebaixar. Eu te trouxe para cá, porque quando você se sentar no trono, você vai saber de fato o que fazer e o que não fazer. Porque coração obediente é assim, ele é direcionado por Deus, ele não questiona a ordem de Deus, ele vai, e quando ele obedece, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai dando estratégia, Deus vai dando direção, Deus vai dando solução. Deus me trouxe essa noite para dizer, só porque você tem um coração obediente, eu estou abrindo caminhos, eu estou te apresentando a pessoas, eu estou te dando saber. Tem alguém que entrou aqui sem direção e sem instrução, sem saber o que fazer, mas Deus está dizendo para você hoje, só porque você tem um coração obediente, um coração de adorador, eu estou abrindo os seus caminhos, eu estou te dando instrução hoje. E Davi pega a harpa e ele começa a tocar. E o texto diz que quando Davi começava a tocar, o espírito mau, a maldição que estava em Saul, saía. Porque olha aqui para mim, o diabo não aguenta um coração de verdade. O diabo não aguenta um coração de um verdadeiro adorador. Pastor, o que é verdadeiro adorador? Então vamos passear pela Bíblia. A Bíblia diz que uma mulher tinha o seu filho morto. Ela vai passeando e ela vai de encontro ao profeta. O profeta deu filho para ela, que foi Eliseu, e ele disse, já que ele me deu filho e o menino morreu, não tenho nada a ver com isso, eu vou atrás do profeta. Vai ela indo atrás do profeta, para o profeta resolver a situação dela. Passa alguém por ela e diz assim, minha senhora, vai tudo bem contigo? Ela diz, vai tudo bem. O filho está morto, mas ela está dizendo, vai tudo bem. Porque o Deus que me deu filho é o Deus que tem tudo na mão, o controle. Então eu não vou dizer que vai mal, que Deus está errado, que Deus fez errado. Eu não vou discordar, eu não vou questionar. Eu vou dizer, vai tudo bem, porque eu sei que Deus não perdeu o controle. Isso é adorador. O que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador não entende o que está passando, mas ele continua adorando, porque ele sabe que o Deus que está permitindo ele passar o que está passando, vai fazer tudo no final dar certo. Olhe para alguém que está ao teu lado, diga para ele, continue adorando. Fala com cara de desaforo, com cara de profeta, diga, não pare de adorar. Vai vir as lutas, vai vir as adversidades, mas quem é adorador não para. Quem é verdadeiro não desiste. Quem é verdadeiro não esmurece. Cadê aqueles que são adoradores? Levante as duas mãos, por favor. Faz aquele barulho que o diabo fica com raiva. A adoração que move o céu. Davi está cantando e adorando, e a adoração de verdade está tirando o demônio que está em Saul. Eu falei sobre a mulher sunamita, mas eu vou te falar sobre outra mulher, Ana. Ela está no templo e o texto diz que Penina a irritava. Sabe aquela pessoa que te deixa com vontade de arrancar os cabelos da cabeça? Sabe aquela pessoa que te persegue? Aquela pessoa que te dá raiva? Sabe? Aquele sentimento de ira que vem. O texto diz que Penina a irritava. Mas chegou um dia que ela não aguentou mais. Ela diz, eu vou no templo, eu vou fazer uma oração diferente. E quando ela chegou no templo, parece que eu vejo, isso aqui é uma conjectura minha, porque o texto me dá essa liberdade, não está escrito na Bíblia, mas é um pensamento meu, e parece que eu vejo Ana ajoelhada no templo, Deus sentado no seu trono, e olhando o posicionamento de Ana, e ouvindo o que ela está falando. Parece que eu vejo pensando, agora ela vai me amaldiçoar, agora ela vai dizer que Deus
Agora ela vai falar um bocado de coisa, porque eu estou permitindo isso, porque eu estou permitindo a ira, eu estou permitindo alguém perturbar. Há quanto tempo, né, que essa mulher está nisso? E agora é a hora que ela vai chutar o pau da barraca. Agora é a hora que ela veio para o culto para dizer: desisto, cansei. Mas quando ela chega, que dobra o joelho, ela diz: Senhor, eu vou fazer só mais uma oração, porque eu não vou desistir agora. Ela está me perturbando, mas eu creio no Deus que faz milagres. Eu não posso ter filho, mas eu te peço, Senhor, se o Senhor me der só um filho varão, eu não quero mais nenhum, mas só um filho varão, eu vou te dar. E aí Deus disse: gostei. Eu achei que ela ia desistir, eu achei que agora é a hora de ela chutar o pau da barraca, mas ao invés de ela chutar o pau da barraca, ela está me dando algo mais forte, ela está entregando um sacrifício maior. Então sabe de uma, ela precisa de um filho, eu preciso de um profeta. Então eu vou dar um filho para ela, vou receber um profeta e vou dar mais filhos. Pastor, não peguei a revelação. Eu vou dizer: um verdadeiro adorador, que adora em meio às circunstâncias, que adora em meio à dor, recebe de Deus coisas que ninguém recebeu. Oremácia, Lelemanjoramahai. Deus me trouxe essa noite para dizer que os corações verdadeiros que entraram aqui estão recebendo de Deus o sim e o amém. O sim e o amém. O sim. Levante a mão direita para alguém que está ao teu lado, diga para ele: os céus está dizendo sim para você nessa noite. Diga para ele, diga: os céus está dizendo sim para você essa noite, só porque você tem um coração de adorador. O texto diz que está Paulo e Silas na prisão, o pé estava preso, as mãos estavam presas. Oremácia. Eles estavam ali injustamente. E a pergunta que me vem é: por quê? Eles estavam pregando Jesus, eles estavam salvando almas, eles estavam ajudando pessoas que estavam carentes, eles estavam dando comida a quem tinha fome, eles estavam dando roupa a quem estava com frio, eles estavam cumprindo o índice, eles não estavam fazendo nada, só estavam abençoando pessoas. Mas está preso porque está abençoando, está preso porque está ajudando, está sendo julgado porque está ajudando, está sendo perseguido porque está ajudando. Não é assim às vezes? A gente abençoa e está sendo maltratado por quem a gente está abençoando. A gente ajuda e está sendo traído por quem está ajudando. Só que Paulo olhou para Silas e disse assim: sabe de uma? Vamos fazer o seguinte, eu oro, eu não sei cantar, mas tu sabe cantar, eu sei orar. Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu oro, tu canta. Enquanto tu canta, eu oro, e a gente vai adorando aqui. O texto diz que quando Paulo e Silas estavam orando e cantando na prisão, os presos estavam nas suas celas ouvindo. Porque o verdadeiro adorador, mesmo na adversidade, está trazendo liberdade para outras pessoas. Mesmo na adversidade, está abençoando outras pessoas. Mesmo sendo perseguido, está abençoando outras pessoas. Eles estão adorando, e o texto diz que de repente, o de repente de Deus vai acontecer na vida dos verdadeiros adoradores que estão aqui. De repente, perto da meia-noite, veio um terremoto. Veio um terremoto. O que aconteceu? As cadeias foram quebradas, as correntes foram quebradas, os cadeados foram quebrados, porque corações verdadeiros, adoradores verdadeiros, têm do céu o sim
e o amém. Cadê os corações verdadeiros aqui nessa noite? Levante as duas mãos, vamos lá. Quem é adorador, tira da sua garganta a adoração. Talvez você está com dor, talvez você está passando por luta, por prova, por necessidade, talvez você foi traído, talvez você, meu Deus do céu, talvez você está sendo perseguido, mas quem é adorador não cessa de adorar. Quem é adorador aqui? Vamos, abra sua boca, tira o grito da garganta, exalta Ele, porque Ele merece a sua adoração. Enquanto você adora, correntes estão sendo quebradas. Enquanto você adora, Deus está indo na sua casa, está resolvendo o problema que você não consegue. Enquanto você adora, Deus está alcançando alguém através da sua adoração. Vamos, quem tem glória diga glória, quem tem aleluia diga aleluia, porque enquanto você adora, Deus fortifica você, Deus levanta você. Paulo e Silas está adorando, e eu encerro aqui. A Bíblia diz que quando chega no terceiro dia, no domingo de manhã, 3 Marias vão ao túmulo para embalsamar o corpo do mestre. Quando elas chegam lá, elas tomam um susto, porque a pedra do túmulo estava revirada. Quando elas entram no sepulcro, o sepulcro está vazio. Elas tomam um susto, e quando elas saem, Jesus aparece para elas dizendo: quem você procura? Que já viveu, já ressuscitou dentre os mortos. Aí Jesus, escuta, aí Jesus dá uma ordem: vai, avisa os meus irmãos que eu ressuscitei. Aí foram 2, fica uma de joelhos. Aí Jesus diz: mulher, levanta, diz aos meus irmãos que eu ressuscitei. Ela continua de joelhos, adorando. Jesus ainda um pouco irritado olha para ele: mulher, não te disse eu, não me detenhas, vai, avisa aos meus irmãos, e principalmente para Pedro, que eu estou vivo, que eu ressuscitei. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: enquanto te ver chorando nos meus pés, eu não posso sair de perto de você. Jesus poderia sair, eu não disse que era para tu ir. Jesus poderia deixar ela chorando, mas Jesus continuou, porque o adorador atrai a presença do mestre. O adorador atrai a presença do mestre. Você não entendeu? O adorador atrai a presença do mestre. Enquanto você estiver derramando lágrimas, o mestre continua lá. Enquanto você estiver adorando, o mestre continua. O mestre não sai de perto de quem é adorador. O mestre não abandona de quem tem um coração. Levanta da sua cadeira. Levanta a sua cadeira adorando, exaltando, glorificando só os adoradores. Levante as suas mãos agora, vamos. Alguns segundos de adoração, de glória a Deus, de aleluia. Quem trouxe aleluia, quem trouxe glória a Deus. Vamos, alguns segundos adorando, alguns segundos exaltando. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem tem glória a Deus, diga glória a Deus. Quem é batizado no Espírito Santo, fale mistério, porque enquanto você adora, Ele é atraído por você. Enquanto você adora, Ele está quebrando correntes, Ele está enviando terremoto, Ele está abrindo portas de cadeias. Enquanto você adora, portas estão se abrindo automaticamente. Abre a sua boca, adorador. Não deixe as circunstâncias parar você. Não deixe a dor parar você. Não deixe a traição parar você. Não deixe a decepção parar você. Quanto mais vier decepção, quanto mais vier dor, quanto mais vier luta, o seu glória a Deus tem que ser mais alto. O seu aleluia tem que ser mais alto. A sua adoração tem que ser mais forte. Oremana canta lavada
Te adoramos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Declaramos que as circunstâncias da vida, que as adversidades da vida não vai nos paralisar. Te dizemos nessa noite que as lutas da vida não vai cessar a nossa adoração. Vai vir perseguição, mas a gente vai continuar adorando. Vai vir luta, mas a gente vai continuar adorando, porque enquanto a gente adora, Deus está fazendo milagres. Oh, aleluia. Eu estou ouvindo correntes sendo quebradas. Eu estou ouvindo correntes sendo quebradas. Oremana soramahaya. O pastor Felipe falou no início do culto aqui que Deus está trazendo libertação. E eu senti Jesus confirmando na minha alma: tem correntes sendo quebradas. Porque alguém que é adorador está trazendo libertação aqui. O adorador está traindo libertação, está manifestando a glória do Todo-Poderoso. Oh, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Diz: não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei. Diz: adorar é o que nada pode parar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Olhe para alguém que está ao teu lado, diga para ele: não pare de adorar. Diga para ele: não pare de adorar. Seja lá qual for o seu problema, não pare de adorar.